por que falar sobre anabolizantes? Aliás, por que entender sobre anabolizantes? Será que eu realmente preciso saber o que são essas coisas? Fica aqui comigo que até o final desse vídeo você mesmo vai responder. Bom, eu sou Amanda Costa, sou química e educadora física e há um bom tempo abordo o tema esteroides anabolizantes. Fui atleta de fisiculturismo durante muitos anos e por muitos anos eu percebi uma grande lacuna de informação sobre esteroides anabolizantes. Tem um mito, tem o que o senso comum fala, tem uma grande carência de profissionais que abordam esse tema. E aí eu vou perguntar, primeiro, por que um profissional da área da saúde precisa falar sobre esteroides anabolizantes? E fica aí comigo se você não é profissional da saúde, tá? Porque você também vai entender que diferença faz o profissional que vai te atender saber sobre esse tema. Será que é realmente necessário que um profissional da saúde, um educador físico, um nutricionista, um médico, entenda sobre anabolizante? Porque falar, até papagaio fala. Será que é realmente importante que um professor de um curso de nutrição, um professor da graduação de educação física ou de uma sala de aula que lida com adolescentes, é importante falar sobre anabolizante? Vamos refletir. A gente tem aí uma literatura que indica que o aumento do uso de anabolizantes por praticantes de musculação recreacionalmente treinados tem aumentado exponencialmente. A gente tem uma literatura que indica que cada vez diminui a idade de um primeiro contato com o uso de anabolizante entre os jovens. Então a gente tem ali uma faixa etária de 15 anos já iniciando esse uso, esse interesse pelo menos pelo tema esteroides anabolizantes. E a gente também tem uma literatura que indica que esteroides anabolizantes são potencializadores da melhora da forma física. E essa forma física que o seu cliente de personal quer, essa forma física que o seu paciente que chega lá no seu consultório querendo uma dieta para ficar sarado, essa forma física, essa que ele quer? Então, os anabolizantes potencializam. Aí você pensa comigo, se eu tenho um ambiente da academia permeado por pessoas que falam disso, se eu tenho a internet permeada de pessoas que declaram abertamente: usei isso, usei aquilo e fiquei com meu abdômen tanquinho. Se eu tenho tudo isso tão exposto, será que vai demorar muito para essa informação chegar nos ouvidos do seu cliente, do seu paciente, do seu aluno? Eu imagino que não. E aí, obviamente, se ele tem um interesse por essa forma física diferenciada, ele pode sim se tornar um potencial usuário e quem sabe um usuário. E aí é que vem a grande questão. Eu, quando atleta de fisiculturismo, todo mundo sabe, eu utilizei anabolizantes aí por cerca de uns 6 anos de modo contínuo, tá? Então eu utilizei muitas substâncias. E no início ali da minha prática esportiva, eu tive muita dificuldade com quem falasse sobre isso comigo. Eu comecei essa utilização já mais velha. E o que me limitou certamente foi já ser formada, ter uma informação química sobre essas substâncias, mas eu percebia que a galera não tinha receio não, a galera sai usando tudo que qualquer um postar na internet, oxandrolona, xanozolol, todo tipo de éster, trembolona, tem muita gente usando isso, boldenona, decadura, a galera usa mesmo. E eu tinha esse receio. Mas o que me limitou? Já ser uma mulher da ciência, eu já era química, Então eu fui buscar informação. O que eu percebi? Cara, quase profissional nenhum fala sobre isso. Eu estava ali no lugar certo, querendo entender. Eu ainda não era educadora física. E eu não tinha informação. E o que eu comecei a perceber? Que muitas pessoas procuram sim um educador físico, procuram um nutricionista, procuram um médico, muitas vezes não para prescrição, procuram para informação. E aí o que esses indivíduos fazem? Não falo sobre isso não. Faz mal, é bomba, vai morrer, hein? Vai ter câncer. O cara, de maneira inteligente, olha para o lado e fala assim, vou ter câncer quando? Porque tal atleta, o cara que é treinador só usa com os atletas dele, tá todo mundo aí há uns 30 anos utilizando, ninguém teve câncer ainda. Quem tá certo? Eles
Ou você que está falando isso, que tem de repente aí um shape que não passa a confiança para esse indivíduo que pergunta, porque sabe que a galera quer olhar o físico, né? Se não tem o físico do dragão, eles estão achando que não tem, não sabe do que está falando. Então, é muito importante que a nossa fala seja embasada na ciência. Então, para você poder explicar que anabolizante é medicamento, que tem uma questão química envolvida por trás desse uso, que tem diferenças estruturais entre uma oxandrolona e um estanozolol, que tem diferenças estruturais entre um produto que tende a aromatizar mais ou menos, que tem toda uma questão fisiológica envolvida, para que a sua fala seja realmente reconhecida como, poxa, peraí, eu vou parar para te ouvir, essa informação tem valor, aquele educador físico, aquele professor de academia, ele é diferente, ele me explicou, não é para escrever, ele me explicou. Aquele nutricionista, pô, eu fui no nutricionista, ele me explicou, ele entendeu o que eu estava usando, porque às vezes o cara já chega usando. Então, para que a gente ganhe essa confiança dos nossos clientes, alunos e pacientes, a gente precisa entender. Não adianta o cara chegar no teu consultório e você falar assim, poxa, olha, faz mal. Ou então ele descrever para você, por exemplo, você vai lá fazer, né, o teu levantamento com ele, a sua anamnese, e ele vai descrever, por exemplo, que está usando oxandrolona, sei lá, há 6 anos. Tem muitas meninas que fazem isso. Por quê? Porque não dá nada, elas não percebem a virilização. E aquilo passa por você porque você não sabe o que significa. Peraí, não te chamou a atenção que ela está usando um produto alquilado, um produto que é mais hepatotóxico, por 6 anos, por 7 anos? Isso não te chamou a atenção? Aí eu vou te fazer a pergunta, que tipo de profissional você é? Não sei. Então, assim, a gente precisa pensar nisso. Que valor você vai agregar se a colega da academia passou para ela mais informações do que você passou? Se de repente ele chegar para você e falar assim, poxa, eu estou pensando em fazer um uso. Uso de quê? Vou chutar trembolona, super anabólico, né? Vai ter um vídeo no canal falando sobre isso, ou já tem por aí, só procurar na lista. Mas trembolona, muita gente usa trembolona. Você sabe o que é trembolona? Você sabe por que dizer para o seu cliente que ele não deve, para a sua cliente, se ela for mulher, lógico, que ela não deve usar trembolona? Porque ela vai ver um monte de menina sarada usando trembolona. Ela vai ver vídeos de atleta na internet usando trembolona. O que você vai falar? O teu embasamento vem em cima de quê? Ou você vai fingir que aquilo não está acontecendo e deixar ela ir embora para a academia? Vamos refletir, vamos ser diferenciados no mercado de trabalho? Você, educador físico, que reclama que perde espaço para o coach. Porque o cara é coach, o cara não é formado, o cara isso, o cara aquilo, rouba atleta, porque o pessoal se ilude muito com o físico. Mas quando o seu cliente chega para você e fala assim, poxa, eu quero começar um uso de Deca, ou Dura, ou Trembolona, ou Bodenona, o que você acha? Você tem linguagem, você tem literatura para falar com ele? Ou você vai dizer que faz mal, que isso, que aquilo, procure o seu médico? Porque quando ele chega no médico, muitas vezes, ele também não tem informação nenhuma. E aí? Já estamos chegando no final desse vídeo. É importante ou não falar sobre anabolizantes? Você, educador físico, você nutricionista, você médico, já passou por uma situação como essa? Aposto que sim. Se você trabalha com a área da estética, você já teve alguém te perguntando sobre isso. E você tinha realmente embasamento para responder? A sua graduação te apresentou informações suficientes para você cair no mercado de trabalho cheio de pessoas que se interessam por esse tema? Você que se interessa por anabolizante, já teve aí um profissional da área da saúde que te esclareceu? Ou você teve que pegar a informação com os coleguinhas da academia e ir lá, igual um maníaco na internet, buscando lá naqueles fóruns sem nenhuma confiança? Você também não gostaria de poder chegar, de repente, num nutricionista, num educador físico, mesmo sabendo que ele não vai te prescrever, mas sentir confiança na informação que ele te dá, sem repressão? Apenas realmente, me conta aí o que é isso, deixa eu escolher se eu vou usar ou não. Seria melhor para todo mundo, né? Tanto para o profissional, quanto para o usuário, para o potencial usuário, para o indivíduo que tem curiosidade. Então, gente, eu acho que eu consegui responder a pergunta se é ou não importante falar sobre anabolizante. E se você se interessa por esse assunto e quer aprender mais, eu preparei um super material, um curso online que aborda esse assunto de maneira muito clara, muito didática e certamente
vai te ajudar a entender mais sobre essas substâncias e também a esclarecer as possíveis dúvidas dos seus alunos, clientes e pacientes. Então, se você quer conhecer mais desse curso Anabolizantes da Química ao Físico, corre lá no meu site, o link está aqui embaixo, tá? Que tá com um valor super especial. Conheça o material, tenho certeza que você vai gostar. Eu espero que você não deixe de escrever aqui o seu comentário, dividir comigo a sua prática clínica, a sua prática de academia. Me conta se você já teve aí nessa saia justa. Me conta se você sente dificuldade em abordar isso com os seus clientes. Se você gostaria de colaborar mais com o letramento científico dessas pessoas, se realmente nessa busca pela estética as pessoas têm, né, essa tendência ao uso de esteroide anabolizante, e o que você faz para remediar, tentar intervir de maneira positiva nisso, tá bom? Deixa aqui seus comentários, se inscreve no canal. Se você achou esse vídeo valioso, compartilha com alguém, que assim a gente aumenta o letramento científico. Beijo!